E aí, galera do primeiro ano do ensino médio, eu tô aqui para fazer um vídeo para explicar o que é linguagem verbal e não verbal e alguns exemplos. É um vídeo bem curtinho, mas a professora pediu e para fazer alguma coisa diferente, eu tô fazendo aqui para vocês. Eu vou começar primeiro pela linguagem verbal. A linguagem verbal ela pode ser por meio das palavras. E o nome mesmo diz que é pela verbalização, que utiliza mais palavras, como poemas do Vinícius de Moraes, que tem um exemplo aqui, placas. Algumas placas usam figuras e desenhos, mas também tem algumas placas que é uma placa, só que com escrita. Isso também pode ser classificado como uma linguagem verbal em vez de não verbal. Muitas pessoas acham que é uma linguagem não verbal por ser uma placa, mas não, tem a escrita, que meio que entrega que é linguagem verbal e não verbal. E não a não verbal. Outro exemplo também que é de linguagem verbal são as histórias em quadrinhos, que apresentam aqueles balãozinhos, que lá há uma escrita. Então, consequentemente, é uma linguagem verbal por apresentar essa escrita nos balãozinhos. Agora eu vou falar da linguagem não verbal, que nada mais é do que uma comunicação sem a utilização das palavras, sem essa verbalização não verbal. E como alguns exemplos, tem muito mais exemplos que... Não é que tem muito, mas tem mais exemplos que eu achei da linguagem não verbal, que é ao contrário da verbal. Os exemplos são... Um exemplo que é a sinalização de trânsito, que os sinais que expressam uma comunicação sem a utilização de palavras. As logotipos também expressam uma comunicação também através só da sua simbolização da marca. É um exemplo também. Uma pintura também pode ser uma linguagem não verbal, porque através dela você consegue captar uma mensagem, podendo ser diferente para cada pessoa, mas você consegue captar uma mensagem sem a utilização da escrita, que não é comum na linguagem não verbal. Outro exemplo da linguagem não verbal é a mímica, que é muito legal também, que é uma forma de arte que expressa, através da comunicação, uma mensagem, é uma mensagem que podemos dizer que é transmitida pelo mímico que faz encenações com a mão, tenta através da mímica expressar uma mensagem para as pessoas sem a comunicação. Há também a linguagem mista, que é tipo um misto da linguagem verbal e não verbal, que mistura a comunicação e a não comunicação. E isso pode ser, vista em algumas placas, que, vou dar um exemplo, não é permitido fumar um cigarrinho, e a frase mesmo, não é permitido fumar nesse estabelecimento. Isso é um tipo de linguagem mista, que acontece muitas vezes também, além da linguagem verbal e da não verbal. Há também outros exemplos da linguagem mista, tirinhas, cartoons, charges, quadrinhos, que tem essa linguagem, um misto com o uso simultâneo da linguagem verbal e da não verbal.
Galera, acabou o nosso trabalho e eu só queria dizer muito obrigado e até a próxima. O vídeo. Nossa, tá continuando.